Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia caiu como uma bomba no mundo do futebol brasileiro. A CBF devolveu 3 pontos ao Palmeiras, e o time alviverde voltou a subir na tabela do Campeonato Brasileiro. E se você pensa que isso é apenas mais um detalhe estatístico, prepare-se, a reviravolta promete estremecer a disputa pelo título, reacender esperanças e acirrar rivais. Chegar a esse momento não foi simples. Após investigações e recursos acirrados envolvendo o STJD, a Confederação Brasileira de Futebol finalmente acertou os cálculos e corrigiu o placar regulatório, devolvendo os 3 pontos que haviam sido anteriormente descontados. O Palmeiras, que vinha lutando para se manter firme na elite da competição, agora respira com força renovada. Com esse acréscimo de pontos, o Verdão ressurge como protagonista de uma batalha que parecia, por vezes, destinada a se complicar. E não é só romantismo, estamos falando de um clube estruturado, técnico Abel Ferreira à frente, elenco de altíssimo nível, e uma trajetória sólida neste Brasileirão de 2025. Até o momento de hoje, conforme dados atualizados da competição, o Palmeiras ocupa a 2ª posição na classificação geral, com um desempenho que alterna entre domínio emocional e eficiência numérica. A disparidade entre Palmeiras e Flamengo, que lidera disparado, ainda existe, mas agora a situação se acirra com brilho e esperança no Allianz Parque. O elenco explodiu em confiança. Nomes como Vitor Roque, que vive fase decisiva, ganham ainda mais peso em momentos cruciais, e Abel, sempre taticamente pragmático, vê sua equipe calibrada para transformar a tabela em teatro de disputas acirradíssimas. Essa devolução de pontos agita a disputa por vaga direta na Libertadores e reacende a expectativa de título para a torcida. A briga pelo G6 se restringe a palmo entre os principais concorrentes, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, num cenário que, até ontem, parecia confortável demais para alguns adversários. O impacto da devolução dos 3 pontos ao Palmeiras vai além das estatísticas. Trata-se de um capítulo com tons de justiça, tensão política nos bastidores e alívio esportivo para um elenco que vinha sendo massacrado por decisões externas. Abel Ferreira, sempre contundente em suas palavras, evitou polêmicas, mas internamente comemorou com sua comissão técnica. A decisão da CBF não apenas fez justiça ao clube, como recolocou o Verdão na trilha do protagonismo. O cenário dentro do vestiário mudou radicalmente. Jogadores que estavam cabisbaixos pela perda injusta de pontos demonstraram uma nova postura, mais combativa e aguerrida. Durante os treinamentos na academia de futebol, a energia era visivelmente outra. Os atletas se mostraram mais focados, mais motivados e conscientes de que o campeonato, agora, ganha contornos épicos para o Palmeiras. Esse tipo de virada emocional, tão difícil de medir, pode ser o empurrão que faltava para o time engatar uma sequência decisiva de vitórias. Os torcedores, por sua vez, foram às redes sociais comemorar. Hashtags como Justiça foi feita e Volta Gigante tomaram conta do ambiente digital palmeirense. Para a Mancha Verde e demais torcidas organizadas, a decisão teve sabor de título. Não era só pelos pontos. Era pela sensação de que o clube, tantas vezes questionado nas instâncias superiores, teve finalmente o seu argumento ouvido e respeitado. E isso, para o torcedor, não tem preço. Dentro de campo, o reflexo foi imediato. No jogo seguinte à devolução dos pontos, o Palmeiras entrou em campo com postura ofensiva, fome de vitória e sede de vingança contra o sistema que havia o penalizado. Venceu com autoridade e impôs seu ritmo do começo ao fim. Os adversários, que antes viam o Verdão como um gigante adormecido, agora voltam a temê-lo como um dos favoritos diretos ao título. A decisão da CBF também reacende discussões antigas sobre a condução do campeonato. Outros clubes, incomodados com a correção feita em favor do Palmeiras, começaram a se movimentar nos bastidores, cobrando mais transparência e revisão de critérios da entidade. A movimentação promete novos desdobramentos no cenário político do futebol nacional, principalmente entre os clubes que disputam ponto a ponto o topo da tabela.
Abel Ferreira, ao ser questionado após a decisão, limitou-se a dizer que quem trabalha com seriedade colhe bons frutos. Sem ataques, sem provocações, mas com um recado claro aos adversários e à própria entidade. Essa postura só reforça o papel de liderança que o treinador exerce sobre o elenco e sobre o clube como um todo. Ele sabe que, em momentos de virada, o foco deve ser total na continuidade da campanha. É inevitável notar o simbolismo dessa devolução. Num campeonato em que detalhes fazem a diferença, 3 pontos podem significar título, Libertadores direta ou até a queda para a Sul-Americana. Com o Palmeiras voltando à vice-liderança, o campeonato ganha mais emoção e equilíbrio, e a promessa de uma reta final eletrizante é agora mais real do que nunca. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A diretoria do Palmeiras, que vinha atuando com discrição e firmeza nos bastidores, também ganhou oxigênio político. Internamente, Leila Pereira e sua equipe jurídica foram elogiados pela condução firme do processo que resultou na restituição dos 3 pontos. A presidente, alvo de críticas em momentos anteriores, agora é celebrada como peça-chave da reviravolta que pode mudar o destino do clube no Brasileirão. A credibilidade da gestão alviverde sai fortalecida, não apenas pelo desfecho, mas pela forma como conduziu cada passo com estratégia e serenidade. Nas arquibancadas, o clima é de reconexão. A torcida que andava desconfiada após algumas atuações irregulares agora volta a lotar o Allianz Parque com fé renovada. O barulho que ecoa dos cantos organizados se mistura com a ansiedade coletiva de ver o time alcançar, rodada a rodada, o topo. A chama que parecia apagar-se lentamente voltou a arder com intensidade, e não há como ignorar o impacto desse combustível emocional num clube que tem a paixão como uma das suas maiores forças. Outro fator que ganha destaque é o psicológico do elenco. A devolução dos pontos funciona como um gatilho mental poderoso. Jogadores como Gustavo Gomes, Rafael Veiga e Murilo, pilares da equipe, revelaram em entrevistas internas o quanto sentiram a injustiça anterior. Agora, com a tabela corrigida, eles se sentem autorizados a sonhar novamente. O discurso nos bastidores é de superação, de resposta ao que chamam de tentativa de apagamento. O time se une ainda mais com o propósito de provar que merece estar entre os grandes pela bola jogada e pela postura fora das 4 linhas. Os próximos confrontos serão decisivos. O Palmeiras terá uma sequência contra adversários diretos que também brigam por vaga na Libertadores e pelo título. E é justamente nesses jogos que a devolução dos pontos ganha ainda mais peso. Não se trata apenas de uma atualização de números. Trata-se de uma nova narrativa que se desenha, e o Verdão agora tem o papel principal nesse roteiro. Um enredo que envolve justiça, redenção e a busca obstinada por um novo título nacional. A comissão técnica está ciente de que a margem de erro segue curta. A diferença para o líder ainda exige consistência, e qualquer deslize pode custar caro. Por isso, Abel Ferreira trabalha intensamente aspectos táticos e psicológicos, para garantir que o momento de alta seja capitalizado com sabedoria. A palavra de ordem dentro da academia é concentração. E com esse mantra, o time segue firme para os desafios que virão nas próximas semanas. Analistas esportivos já começaram a revisar seus prognósticos. Antes tidos como carta fora do baralho na briga pelo título, o Palmeiras volta a figurar entre os favoritos com propriedade. Os dados sustentam essa nova perspectiva: alto aproveitamento em casa, defesa sólida, ataque eficiente e um banco de reservas que oferece soluções rápidas. A equação se torna ainda mais perigosa aos rivais quando se adiciona a isso o fator emocional, reacendido pela decisão da CBF. Enquanto isso, rivais tradicionais como Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro acompanham a movimentação com cautela. Sabe-se que o Palmeiras é um time que cresce nas adversidades, e agora, fortalecido por essa vitória nos bastidores, tende a se tornar ainda mais letal dentro de campo. O campeonato, que caminhava para uma reta final previsível, se torna novamente imprevisível, e isso, para o torcedor apaixonado por futebol, é um presente. Assim, o futebol brasileiro ganha mais um capítulo memorável, em que o esporte se mistura com justiça, emoção e imprevisibilidade. O Palmeiras,
com sangue nos olhos e os 3 pontos de volta no bolso, renasce no campeonato como um gigante que se recusa a cair. Se o título ainda parecia distante, agora ele está novamente ao alcance. E, como bem sabe a torcida alviverde, quando esse clube entra em estado de alerta, poucos conseguem pará-lo. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.